vou repetir, medida provisória, tem que racionar, tem que usar com critério. Projetos de lei polêmicos, tem que conversar com a base antes, para não criar situação de eventual derrota. A alternativa para isso é a mobilização popular, mas isso é uma coisa que todos nós sabemos que é difícil, nesses temas muito técnicos, conseguir algum nível de mobilização, porque as pessoas estão cuidando da sua vida e não estão acompanhando cotidianamente os detalhes legislativos do Brasil. O Berzoini, a gente leu aqui, né, o pessoal fazendo análises dessa articulação política que tem sido muito explorada pela mídia comercial. Queria que você explicasse para a gente aí os próximos passos, como é que você avalia esse fator Lira aí, né, que também agora está sendo investigado, né, com um inquérito no Supremo, enfim, foi uma semana muito intensa, né, Berzoini? Eu estava lendo agora mais cedo que 3 medidas provisórias perderam a validade, uma delas a do COAF, né? Como é que a gente... O que a gente pode esperar agora nas próximas semanas, Berzoini? Eu acho que é um pouco da linha do que eu falei. Existe uma necessidade de organizar a pauta. Por exemplo, os temas ambientais, tudo que puder ser tratado sem precisar alterar a legislação, sem precisar mexer na legislação, temas ambientais no Congresso Nacional de hoje, o interesse ambiental é minoritário. E a gente sabe que uma boa parte daqueles parlamentares não tem preocupação nem com o desgaste, porque a base social deles tem uma visão totalmente distorcida da questão ambiental. São negacionistas do clima. Nos temas trabalhistas, previdenciários, é preciso só mandar aquilo que se tem uma preparação junto aos partidos da base, de uma base que, na minha opinião, não existe plenamente ainda, é uma base teórica, para que não se corra o risco de ter derrotas. O governo pode até perder uma votação ou outra, mas não pode perder muitas votações, senão passa a imagem do governo fraco. E tem muita coisa para fazer na máquina governamental que não depende de lei nova. Depende da operação cotidiana dos ministérios e empresas estatais. Por exemplo, o arcabouço fiscal que foi aprovado da Câmara, eu falei até aqui na Fórum, numa outra ocasião, eu não gostei do desenho, mas eu entendo. Eu acho que o Haddad fez aquilo que ele entende que é o limite da relação com essa base parlamentar e com o tal do mercado, que a gente pode gostar ou não, mas ele existe. Então, o Haddad fez um desenho que assegura algum crescimento dos gastos, mas de uma maneira muito limitada frente aos desafios colocados para a situação do país. Ora, se nós reconhecemos essa limitação, nós temos que buscar alternativa para o crescimento. Através de parcerias público-privadas, de concessões públicas, que eu sou favorável à concessão. Muita gente da esquerda confunde concessão com privatização. São coisas diferentes. Na privatização, você aliena o seu patrimônio. Na concessão, você monta uma estratégia de atrair capital privado para gerenciar uma determinada atividade pública. Se o edital for bem desenhado e a fiscalização for bem feita, isso é bom para o país, não é ruim. É bom para a classe trabalhadora, gera emprego. Gera empregos, inclusive, qualificados em várias áreas. Vamos crescer através de investimentos externos, essa relação com a China, com os Estados Unidos, com a Europa, o investimento ambiental, o hidrogênio verde, essa é a estratégia do crescimento. Se for essa, está correto. É uma forma de você reconhecer suas limitações orçamentárias e trabalhar com alternativas. Porque o fato é que o Brasil, apesar de estar numa situação melhor do que no pico do desemprego, ainda temos muitos milhões de desempregados e uma média salarial muito baixa. É bom lembrar que no Brasil, a concentração de riqueza, como eu disse anteriormente, é uma das 10 maiores do mundo. Nós só temos companhia
de países pobres da África. E o Brasil não é um país pobre, é um país desigual. Lembrando, Iara, que duas das MPs, eu vou pedir ao Berzoni que comente isso, duas das MPs que caducaram e, portanto, perderam a validade do Lula eram essenciais, inclusive para a política anunciada de aumento da arrecadação. Uma delas transferia o COAF do Banco Central, que está na mão de um bolsonarista, para o Ministério da Fazenda. Caducou. Ele vai ficar no Banco Central, na mão do bolsonarista, o COAF. E a segunda, mais importante, é a do voto do desempate. O Haddad falou muito sobre isso. Existe no CARF, lá no Conselho, Conselho de Controle, não, desculpe, é o Conselho de Administração de Recursos Fiscais, é onde as empresas multadas pela Receita Federal apresentam a sua defesa e fazem recursos. São multas bilionárias que estão lá paradas. O governo queria restaurar o voto de qualidade, que assim, quando houvesse empate dentro do CARF, o voto de desempate seria do governo. Tiraram isso. Então, hoje, os sonegadores, vamos dizer assim, entre parênteses, eles têm maioria, eles tomam a maior parte das decisões a seu próprio favor. É um absurdo isso, não existe lugar nenhum do mundo, como o próprio Haddad disse. Então, o COAF fica no Ministério, no Banco Central, e o CARF, o voto do desempate não passou. Ou seja, vai continuar como está. Havia sido mudado, se não me engano, no governo Temer, para dar aos sonegadores o poder de decisão sobre as multas que eles tomam, o que prejudica muito, porque a expectativa do Haddad é que o aumento de arrecadação sustente o arcabouço fiscal. O que você acha, Berzoni? Em relação ao COAF, eu não tenho muita dificuldade de assimilar isso, não, porque o COAF é um órgão muito técnico, de pouca margem política. O COAF ele faz simplesmente o acompanhamento das movimentações financeiras das pessoas físicas e jurídicas acima de um determinado valor que precisam ser informados para eventual investigação tributária e criminal. O CARF já é mais grave, e parece que o Haddad negociou com o Lira de não insistir na votação da MP e mandar um projeto de lei em regime de urgência. Não sei se o projeto de lei já chegou, mas essa questão do CARF é fundamental, porque não é possível um órgão de recurso, e aí não são só multas, não, é o principal. Por exemplo, a pessoa recolheu 10 milhões de COFINS e o fiscal identificou que eram 100 milhões. Aí, então, ele foi autuado. Ele recorre para o CARF. Olha, em qualquer lugar do mundo, a última palavra dessa etapa, ela é do governo. O CARF é um local onde a pessoa pode ir para tentar se insurgir contra algum erro ou má-fé do fiscal, do auditor fiscal. Então, a empresa vai ao CARF alguns vão para ganhar tempo, viu, fazer. Mas ele vai ao CARF para se insurgir contra uma interpretação da lei dada pelo auditor fiscal. Portanto, você tem que ter o voto de qualidade do governo. Ao fim e ao cabo, tem toda uma discussão técnica, jurídica, e ao fim e ao cabo, a Receita Federal diz: não, você esperneou, mas o fiscal estava certo. Tem que pagar. Ainda assim, essa empresa pode ir à justiça, que é uma aberração. Quem opta pela via administrativa teria que renunciar, se fosse uma coisa séria, à via judicial. Mas no Brasil, não. O cara pode fazer a via administrativa e depois a via judicial. Então, o CARF é um problema seríssimo. Quanto antes voltar esse controle para a Receita Federal, melhor para o Brasil. Não é para o governo, não, é para o Brasil, para combater a sonegação, para combater a malandragem. Mas eu creio que todas as questões, vou repetir,
Medida provisória, tem que racionar, tem que usar com critério. Projetos de lei polêmicos, tem que conversar com a base antes, para não criar situação de eventual derrota. A alternativa para isso é a mobilização popular, mas isso é uma coisa que todos nós sabemos que é difícil, nesses temas muito técnicos, conseguir algum nível de mobilização, porque as pessoas estão cuidando da sua vida e não estão acompanhando cotidianamente os detalhes legislativos do Brasil.